Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Antes de iniciar a reflexão desta noite, eu peço que nós levantemos um clamor neste momento por aqueles que estão enfermos em nossa igreja e, claro, estender em nosso país e o mundo. Pastor Carlos me ligou agora há pouco, à tarde, e me incumbiu desta missão de estar ministrando a palavra hoje à noite. Eu ia pregar na Nova Jerusalém e quem ia estar ministrando era o irmão Edenilson, mas a família está com suspeita de Covid, a irmã Ana Zilda não está passando muito bem, então o pastor resolveu ficar em casa cuidando da esposa. E nós precisamos estar levantando clamor em oração, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, amém? Aquilo que nós não podemos fazer, o nosso Deus pode, amém? Então curve essa sua cabeça nesse momento e vamos orar ao Senhor. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe, mas vamos orar nesse momento e clamar ao nosso Deus pelos enfermos que há em nosso país. Pai nosso que estás nos céus, santificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A tua igreja neste momento, ó Pai, se prostra diante do Senhor, pois reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso socorro, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, e que o Senhor é o médico dos médicos, e que em tuas mãos, ó Pai, está a cura, Senhor, para a enfermidade, tanto do espírito quanto do corpo, meu Deus. E nesse momento, ó Pai, eu entrego em tuas mãos os enfermos da nossa igreja, Pai, que o Senhor esteja olhando com olhar de misericórdia, Senhor, e estendendo as tuas mãos, ó Pai, as tuas mãos de poder, de cura, de restauração, ó Pai, para que os teus servos, Senhor, estejam conosco, ó Pai, louvando, exaltando e glorificando o teu nome. E a tua igreja, Senhor, cumpre a sua missão de orar também, ó Deus, pela nossa nação e pelo mundo, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, das vidas que neste momento estão, ó Pai querido, nas UTIs, estão nos leitos de hospitais, ó Pai, e muitos estão, ó Deus, desenganados pelos médicos, com as suas famílias sofrendo, ó Pai. E eu peço em nome de Jesus, visita essas vidas, visita estas famílias, ó Deus, e que o teu poder seja manifesto, ó Pai, curando, ó Deus, para que eles saibam que há um Deus no céu, há um Deus na terra que age ainda em nossos dias, e que resulte, ó Pai, em salvação, ó Deus. Pai, olha para a nossa nação, Senhor, olha para essas famílias, ó Pai, e restaura em nome do Senhor Jesus Cristo. Se assim for da tua vontade, ó Pai, que vejamos, ó Deus, o teu poder sendo manifesto ainda em nossos dias. Pai, converte vidas, salva vidas, restaura vidas, para a honra e glória do teu nome. É a tua igreja que clama, ó Deus, é a tua igreja que se prostra diante do Senhor, reconhecendo, ó Pai, que nós dependemos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, olha, Pai, para a nossa fraqueza, olha para a nossa deficiência, ó Pai, mas nós cremos que tu tens todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Visita famílias desta noite, para a tua honra e para a tua glória, é o que eu peço em nome do teu Filho Jesus Cristo, amém, Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Abra sua Bíblia, meu irmão, lá em Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, é um texto muito conhecido, eu creio que você já deve ter ouvido muitas mensagens nesse texto. Abra o seu coração nesta noite
E permita que o Senhor fale mais uma vez ao seu coração, neste texto, porque a palavra do Senhor ela se renova a cada dia, amém? E deixa a palavra do Senhor falar ao seu coração nesta noite. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal coisa vimos igual. Amém? Nunca tal coisa vimos igual. É interessante, irmãos, quando nós começamos a ler a palavra de Deus e começamos a observar o ministério de Jesus, e ele já havia dito para Natanael, lá em João capítulo 1, do 50 até o 51, que os céus estariam abertos sobre ele, e o Filho e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Um caminho aberto estava agora entre o céu e a terra. Um caminho aberto estava agora entre o céu e a terra. E os homens veriam, irmãos, coisas grandiosas acontecerem, porque na terra estava o Deus que pode todas as coisas. Aquilo que nós chamamos milagres, aquilo que nós percebemos como algo sobrenatural, Jesus Cristo falou nessas palavras. Vocês vão ver o céu aberto, e vocês vão ver também que os anjos vão subir e descer, isto é, vão estar a serviço do Filho do Homem, e o Filho do Homem vai vir, vai estar aqui para realizar prodígios e sinais, para mostrar que o Deus está na terra. Foi isso que João quis dizer em João capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O Deus Todo-Poderoso estava na terra para realizar grandes milagres. E ele subiu ao céu e deixou o seu Espírito Santo, que também é Deus. E a pergunta que vem nessa noite para nós é: por que nós não vimos tal coisa igual acontecer nos nossos dias? Por quê? Se o Espírito Santo está em nosso meio. Por quê? Jesus Cristo diz lá em Lucas capítulo 18, quando o Filho do Homem vier à terra, porventura achará fé? Quando o Filho do Homem vier à terra, será que encontrará no coração da humanidade confiança nele?
Será que quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará as pessoas prostradas diante dele, clamando, buscando em espírito e verdade, clamando por sinais, prodígios e milagres? Pastor, mas nós não buscamos sinais e prodígios. Eu sei. Eu gosto do hino, eu creio que é o hino 7. Faz tempo que, né? Das maravilhas. Como é que é? Me ajude aí, que eu estou esquecendo o hino do cantor cristão. Das maravilhas. Das maravilhas. A salvação é sempre a maior. Quer milagre maior do que esse? Um viciado, uma prostituta, um assassino, se tornar um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Eu conheci em São Paulo, ouvi pregar em São Paulo, o tempo que eu estava lá, um homem que em um assalto em São Caetano matou a mulher e a filha. E o marido foi até o Carandiru visitar aquele homem, levando Novo Testamento. E aquele assassino então blasfemava contra aquele homem, falava mal daquele homem, cuspia naquele homem, até um dia que houve uma rebelião naquela penitenciária, e o alvo seria a morte daquele homem, daquele assassino. E a única coisa que ele viu naquela cela foi o Novo Testamento, irmão Juvenal, dos Gideões. E ele pegou aquele Novo Testamento e começou a ler. E começou a ler. E começou a ler. E começou a ler. E disse: Deus, aquele homem vem aqui me visitar quase todos os dias. Se o Senhor existe realmente, me livra desse dia. Porque se o Senhor me livrar desse dia, eu me tornarei um pregador do Evangelho. A rebelião terminou e aquele homem ficou vivo. E para surpresa do líder lá da penitenciária, ele mandou chamar aquele esposo e contou o que aconteceu. E disse: olha, a partir de hoje eu quero ser um crente. E ele se tornou um crente. E quando eu vim embora de São Paulo, no ano 2000, ele ainda pregava o Evangelho. E quando ele contava a sua experiência dele, as pessoas diziam: realmente, só Deus para transformar um criminoso num pregador da palavra de Deus. Nunca tal coisa vimos. Nunca tal coisa vimos. Foram essas as palavras das pessoas que estavam ali naquela casa. E o que foi que eles viram? Eles viram 4 homens descer pelo telhado, um homem que estava numa cama, paralisado, paralítico. O que foi que eles viram? 4 homens que, com determinação, eles viram 4 homens unidos em um ideal. Eles viram 4 homens com uma fé que Jesus se admirou com a fé daqueles 4 homens. E aquelas pessoas viram, claro, um amor que só o amor de amigo, só o amor de mãe agiria daquela forma. Eu coloquei aqui um amor altruísta. Eles viram unidade, eles viram determinação, eles viram fé e eles viram amor. Quando eles viram tudo isso, eles disseram: nunca tal coisa vimos igual. Pastor, mas o senhor está tirando o foco de Jesus? Não estou tirando o foco de Jesus. É interessante notar o texto, irmãos, que aqueles 4, a Bíblia não diz se eram amigos, mas a Bíblia diz só que aqueles 4 homens ouviram falar que Jesus estava na casa dele,
E que, se os irmãos lerem o versículo 1, diz que Jesus curou um leproso. A lepra não tinha cura. E Jesus curou o leproso. E depois foi para sua casa. E a notícia correu: olha, Jesus está na casa dele, vamos lá para ser curado. E a multidão foi para a casa de Jesus. E quando a casa ficou lotada, aqueles homens foram lá na casa daquele paralítico e lhe disseram: olha, nós vamos levar você lá para Jesus. E Jesus vai curar você. Se você ler Mateus 9:2, é interessante, irmãos. Quando aquele homem está descendo ali pelo telhado, Jesus olha para aquele homem e diz: filho, tem bom ânimo. Filho, tem bom ânimo. Sabe o que eu imagino? Aqueles 4 homens, com aquela determinação, unidos naquele ideal, com aquele amor altruísta, com aquela fé, chegar na casa daquele homem e falar: olha, vamos lá, nós vamos te levar até Jesus. E aquele homem diz: não vai dar certo, não vai dar certo. Olha como eu sou paralítico, desde quando eu nasci eu sou paralítico, não vai dar certo. Aonde que Jesus vai me atender? Não, Jesus não vai me atender. Mas aqueles 4 homens dizendo: vamos lá, nós vamos levar você. E aquele homem disse: não, eu não vou não. E aqueles 4, com aquela determinação, unidos naquele ideal, com aquele amor altruísta, com aquela fé. Vai, você pega na ponta da cama dele. Você pega na outra ponta, você pega na outra ponta, e pegaram aquele homem e levantaram aquela cama daquele homem. Nós vamos levar você até Jesus. Quando eles chegaram lá, a porta estava fechada, por causa da multidão. Mas eles estavam unidos em um ideal: colocar aquele homem na presença de Jesus. Tinha uma determinação: nós vamos ver esse homem andando. Eles tinham uma fé: é só Jesus que pode te curar. Eles tinham um amor altruísta: assim como eu estou andando, eu quero que você também ande. Então nós vamos colocar você por cima do telhado. E aquele homem dizendo: não vai dar certo, rapaz, vocês vão me derrubar. Vocês vão me derrubar. Quem já morou em apartamento e teve que mudar, sabe o que é descer uma escada com uma cama ou uma geladeira? Quem já mudou aqui de apartamento e sabe o que é descer, né, irmão? Descer do 2º, 3º andar com uma geladeira. É difícil, irmãos. Imagina você descer um homem pelo telhado. Quando Jesus olha para aquele homem e diz: filho, tem bom ânimo. Eu não sei se aqueles homens eram amigos daquele paralítico, mas eu digo: somente os amigos têm uma atitude como essa. Somente quem está unido a um ideal tem atitude como essa. Somente quem tem fé em Jesus tem uma atitude como essa. Somente quem tem um amor altruísta tem uma atitude como essa. E Jesus Cristo diz: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Desceu e disse: filho, perdoados são os teus pecados. Levanta e anda. Levanta e anda. E aquele paralítico então levantou, pegou a sua cama e andou. Eu preguei ontem na congregação do Tropical e fiz um desafio para os irmãos que estavam lá. Claro que eu falei para eles não fazerem, né? Mas falei: façam isso, pegue o seu braço e engesse ele por 2 semanas. E tira o gesso depois de 2 semanas e faça assim. Vê se você consegue esticar o seu braço. Você não consegue esticar o seu braço, porque ele está amortecido, ele está atrofiado, ele não se movimentou durante 2 semanas. Você vai ter que fazer fisioterapia para que ele volte a se movimentar. Aquele homem era paralítico, estava preso numa cadeira, mas quando Jesus Cristo disse: levanta-te e anda, ele levantou e andou. Porque ali estava o Deus do impossível. Ali estava o Deus que pode todas as coisas. Ali estava o Deus, irmãos, que, como diz João, a vida estava nele e a vida era a luz do
dos homens. É interessante, irmãos, notar que a união daqueles homens, por um ideal, levou aquele paralítico até Jesus. É tipo assim, a união faz a força. É tipo assim, juntos nós somos mais. Juntos nós somos mais. Sozinho eu não posso. Só eu não posso levar essa cama. Mas se eu juntar 3, eu consigo. Tem um livro muito bom chamado Evangelismo Sinérgico, trazendo um pouco para a sinergia. Só o irmão João não consegue levantar esse banco. Sozinho o irmão não consegue levantar esse banco. Mas se o irmão pegar 4 jovens, o irmão consegue levantar esse banco. E se 20 levantar esse banco se torna leve. É a sinergia. Unidade por um ideal levou aqueles 4 homens à sinergia. Então, se nós 4 levarmos este homem até Jesus, vai ser fácil. Então vamos. Lá em Lucas capítulo 10, Jesus Cristo chama os discípulos e manda eles pregarem de 2 em 2. Não é isso? De 2 em 2. Mas por que Jesus não mandou que eles pregassem só de 1? Por que não mandou de 1 em 1? Por que mandou de 2 em 2? Por que mandou de 2 em 2? Irmãos, Salomão vai dizer, lá em Eclesiastes capítulo 4, que é melhor serem 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta. E se o inimigo se levantar contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Um só. A luta é muito grande, mas 2, a luta se torna um pouco mais leve. Eu sei, porque eu já fiz evangelismo pessoal. E sempre nós saíamos de 2 em 2. E quando alguém queria sair sozinho, ele voltava derrotado. Porque o inimigo é sagaz. O inimigo é sagaz. A sinergia, a unidade levou aqueles 4 homens diante de Jesus. Eu separei para esse primeiro ponto, Atos capítulo 4, 19 e 20. Abra a sua Bíblia, ou irmão, por favor. Jogue aqui, Atos 4, 19 e 20. Pedro e João estão diante do Sinédrio. E aquele Sinédrio, irmãos, vai lançar uma afronta a Pedro e João. E olha o que Pedro e João respondem, meus irmãos. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quem estava ali? Pedro e João. Pedro e João. Um deu força para o outro, para dizer para o Sinédrio: nós vamos continuar anunciando a libertação no Senhor Jesus Cristo. Porque nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, que os homens sejam salvos. A sinergia, a unidade, irmãos, leva as pessoas até Jesus Cristo. Será que a nossa igreja, isso foi perguntado hoje pela manhã pelo pastor Carlos, será que a nossa igreja está unida neste objetivo? Será que a nossa igreja está unida em levar pessoas a Cristo? Será que a nossa igreja está unida para o uso dos dons espirituais? Será que a nossa igreja está unida nessa estratégia de pequenos grupos para levar o evangelho às pessoas de Parauapebas?
Será que a nossa igreja está unida para pegar um homem, um paralítico, um homossexual, uma prostituta e levar até Jesus Cristo? E Jesus Cristo dizer: que fé que vocês têm? Eu vou curar essa pessoa pela fé que vocês demonstraram. Precisamos, irmãos, como igreja, assim como aqueles 4 homens, estarmos unidos em um ideal. E o nosso ideal qual é, irmãos? O nosso ideal como igreja qual é? Ide e fazer discípulos de todas as nações. Ou ide pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso ideal, meus irmãos, como igreja. E precisamos estar unidos como igreja. Pregar o evangelho. Mês que vem, em março agora, vai ser lançada a campanha de missões mundiais. E os irmãos vão ver como está o cristianismo nos países muçulmanos. Como está o cristianismo nos países onde o evangelho é proibido de ser anunciado. Cristãos estão sendo mortos. Famílias estão sendo destruídas. Mas é interessante ver que a palavra não deixa de ser anunciada. Amém? Glória a Deus. Porque nos países onde a vida depende de pregar o evangelho ou não, eles pregam o evangelho. No nosso país nós não sofremos perseguição. Estamos terminando o 2º mês do ano de 2021. Para quantas pessoas você pregou o evangelho? Para quantas pessoas você pregou o evangelho? O pastor lançou um programa hoje pela manhã de pregação do evangelho, né? E é algo tão fácil, meus irmãos. É algo tão fácil. Em segundo lugar, a determinação. A determinação. Para esse texto, para esse ponto, João capítulo 6, versículo 6 a 8. Abra sua Bíblia, ou o irmão vai lançar aqui, João 6, de 11 a 8. João 6, de 11, João 11, 6 e 8, perdão. João 11, 6 a 8. João 11, 6 a 8. Perdão, irmãos. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. 7. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Esse texto é o texto que Jesus ressuscita Lázaro. Esse texto é o texto que Jesus vai dizer para Lázaro: só o Senhor pode libertar esse homem. Então eu determino, eu vou lá, eu levo aquela pessoa até Cristo, e ele será curado, e ele será salvo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas você conhece e que precisa de Jesus? Quantas pessoas você conhece e que precisa de Jesus? Ou quantas pessoas você conhece e alguém já falou para você: está vendo fulano? Está vendo ciclano? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Isso aí é só morte. Não tem mais jeito. Mas qual deve ser a nossa palavra? Tem jeito. Tem solução. E a solução é Jesus Cristo. A solução é Jesus Cristo. Um dia entrou um homem numa congregação onde eu pastoreava, e ele se converteu. E eu orei com ele no banco, ele e a esposa dele. E quando ele foi embora, alguém chegou comigo e falou assim: pastor, eu creio na conversão da sua esposa. Mas ele, pastor, esquece.
Esquece. Ele não tem mais jeito, não. E eu tenho algo no meu coração que eu já falei muitas vezes aqui na igreja. Se alguém entrou por aquela porta, é porque ele precisa de Jesus Cristo. Se ele entrou por aquela porta, é porque ele já andou em todas as religiões, já provou tudo de ruim que existe nesse mundo, e agora ele olhou para o céu, como diz o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor. Então ele colocou no coração dele: o meu socorro vem do Senhor. Então ele entrou por aquela porta. E se ele entrou por aquela porta e abriu seu coração para Jesus, Jesus pode transformar a vida dele. Invista nas pessoas que entram por aquela porta. Invista naquelas pessoas. E aquele irmão entrou. E eu cuidei daquele irmão por quase 2 anos. E a história dele é fantástica, não quero me demorar muito. No domingo ele ia para a igreja, adorava a Deus. Na quinta-feira ele estava lá em casa, chorando, porque ele pecou. Chorando. E eu falava para ele: calma, Deus tem um plano na tua vida. E eu orava por ele. Um dia ele viajou com os amigos dele, que ele trabalhava. Ele falou: pastor, eu estou com medo. Porque eu estou com medo de... O senhor sabe. Eu falei: vamos orar. E Deus vai te proteger. E Deus vai te guardar. Você crê? Ele falou: creio, pastor, então vamos orar. E nós oramos. No domingo à tarde ele ligou para mim. E quando eu vi o nome dele, eu falei: misericórdia. Alô, som? Pastor, eu estou no bar. Pastor, eu estou no bar e a mesa está cheia de cerveja. Eu olhei para minha esposa e falei assim: misericórdia. Mas pastor, a mesa está cheia de cerveja. Mas você quer saber de uma coisa? Eu já fui no banheiro 3 vezes. Me perdoe pela palavra, vomitar, porque eu não aguento o cheiro da cerveja. Não aguento o cheiro da cerveja. Pastor, eu estou tomando água. E desde quando eu viajei, eu nunca mais tomei um copo de cerveja. E ele voltou na segunda-feira e disse: pastor, eu não toquei em cerveja. Eu falei: glória a Deus. Hoje esse homem é um membro da igreja batista. A sua esposa é crente. O seu filho é crente. A sua nora é crente. Os seus filhos são crentes. As suas noras são crentes. Toda a sua família é crente. Pelo testemunho dele. Para a glória de Deus. Por quê, irmãos? Porque alguém chegou para mim e falou: pastor, não tem jeito. Eu disse: tem jeito. Em Jesus Cristo tudo tem jeito. Em Jesus Cristo tudo tem solução. Porque nós temos essa determinação. Porque Jesus Cristo pode curar, libertar, salvar. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqueles homens tiveram essa determinação e levaram aquele paralítico até Jesus. E para não nos demorar muito, eles tiveram fé. Fé. E Tiago vai dizer, lá em Tiago 2, 14 a 18, a fé sem obras é morta. Eles podiam ir na casa daquele homem e dizer: olha, eu tenho fé que você vai ser curado, que Jesus vai te salvar. Eu tenho fé, creia que Jesus vai curar você. E deixar aquele homem lá na casa dele. Mas Tiago diz: a fé sem obras é morta. Então eles pegaram aquele homem e levaram até Jesus. Obras. Eles, através daquela obra, eles mostraram quanta fé eles tinham em Jesus Cristo. E tanto é, quando Jesus olha, ele diz: que fé, que fé. Então, levanta e anda. Você crê que o homossexual
pode ser liberto por Jesus Cristo? Amém? Você crê que uma lésbica pode ser liberta em nome do Senhor Jesus Cristo? Você crê que um presidiário pode ser liberto em nome do Senhor Jesus Cristo? Amém. Eu creio. Eu creio. Mas só eu crer não vai fazer a diferença. Eu tenho que crer e ir até ele e pregar o Evangelho. Eu tenho que confiar no Senhor. Irmãos, como evangelista, eu já entrei em muitos lugares. Muitos lugares. Eu estava contando ontem na congregação. Com 16 para 17 anos eu entrei num leprosário. Na década de 80. Entrei no leprosário. E as pessoas, quando viram a gente, entraram nas suas casas, porque era difícil alguém entrar lá. E nós entramos naquele leprosário. Pregamos o Evangelho, lá em Marituba. Pregamos o Evangelho. E nós saímos dali abraçando todo mundo, abraçando os leprosos. Abraçando os leprosos. Muitas pessoas se converteram. E até hoje, meus irmãos, para a glória de Deus, eu nunca contraí lepra. Para a glória de Deus. Mas o Evangelho foi pregado naquele leprosário. Eu tinha 16 para 17 anos. Faz tempo? Faz. Mas eu quero dizer para os irmãos, que o Deus que atuou lá no passado, através da fé desses 4 homens, o Deus que atuou na vida dos jovens, lá na década de 80, é o Deus que atua hoje nos nossos dias, pela fé que nós temos nele. Mas o meu justo viverá pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem. Vamos sair das 4 paredes. Há uma Parauapebas que necessita de salvação. Há uma Parauapebas que precisa de libertação. Há uma Parauapebas que quer ver, através dessas vidas, uma fé que eles não veem em nenhum outro lugar. E nós somos o agente da fé. Nós vivemos pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em último, é princípio. E diz lá, e a igreja caía na graça de todo o povo. E diz mais, em cada alma havia temor. Não é isso? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E a cada dia acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Amor altruísta me leva, meus irmãos, eu, Isaac, a querer que aquela pessoa que eu não conheço, que não tem nada para me oferecer, pode ser um mendigo, pode ser uma prostituta, pode ser uma pessoa que a sociedade excluiu. O amor altruísta me leva a pregar o Evangelho e a querer que ele viva da mesma forma como eu vivo. Compreenderam? Eu vou para o céu. Amém? Eu vou para o céu. É Jesus Cristo que me dá essa certeza. Quem vai para o céu que diga amém? Levante a mão, quem vai para o céu diga amém. Glória a Deus. E por que você não quer que o teu vizinho também vá para o céu? Você já pregou o Evangelho para aquele teu colega de funcionário, de empresa, que às vezes quer puxar o teu tapete? Para aquele vizinho que coloca o som lá em cima e te perturba? Para aquele teu amigo, entre aspas, que só apronta com você? Quando aqueles homens olharam para o paralítico, eles não viram a enfermidade, eles viram o homem. Quando eles olharam para aquele paralítico, eles viram o homem. E desejaram que aquele homem andasse como eles estavam andando. Quando você olhar para uma pessoa que não é crente, olhe para ele. Olhe para ele. E deseje que ele também viva a vida, a nova vida que você está vivendo.
Quando você olhar para o mendigo, olhe, se ele não tem Cristo, olhe para ele com o desejo de que ele também vá para o céu, igual como você vai para o céu. Isso é amor altruísta, irmãos. O amor ágape, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Amigos. Jesus Cristo morreu por Barrabás? Morreu por Barrabás? Sim ou não? Sim. Jesus morreu por Judas? Sim. Jesus morreu por aquelas pessoas que estavam lá ao pé da cruz, dizendo blasfêmias para ele? Morreu? Sim. Tanto é que ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor altruísta. E se nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, nós temos que amar como Ele nos amou. Para encerrar, o que impede que nós repitamos aquelas palavras, nunca vimos coisa igual, nos nossos dias? O que impede? Eu coloquei aqui a multidão. A multidão. Pastor, o que é a multidão? Na aplicação, o que é a multidão? Pode ser o teu preconceito. A multidão pode ser o nível social da pessoa. A multidão pode ser algo que aquela pessoa fez contra você. Aí você canta, né? A minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. Cara, vencer. Não, meu querido, não. Esse não é o pensamento do crente, não. A multidão pode impedir você de levar o evangelho àquelas pessoas que precisam. O teu preconceito, classe social, a pessoa, não, eu não fui com a cara dela. Não. A multidão não pode impedir você de levar o evangelho àquelas pessoas que precisam de Jesus Cristo. Amém? Segundo lugar, o que pode impedir de nós falarmos, nunca vimos tal coisa? Diz o versículo 6 que os mestres da lei disseram: quem é esse que pode perdoar pecados? Quem é esse? Quem ele pensa que ele é? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus Cristo disse: para vocês verem que eu sou Deus, perdoa são os teus pecados, levanta e anda. Muitas vezes, irmãos, nós estamos colocando preceitos de homens. Vou dar um exemplo. Eu estava na porta de uma igreja que eu fui pregar, e uma jovem perguntou para mim assim: pastor, eu posso entrar nessa igreja? A roupa dela, se existe roupa de crente, de não crente, a roupa dela não era roupa de crente. Mas eu falei assim: pode, não tem problema nenhum. Você pode entrar. Se eu tenho certeza, eu falei: pode entrar. E aquilo ficou no meu coração. E ela assistiu o culto. E quando terminou, na hora de abraçar, as meninas vieram e abraçaram ela, sabe? Conversaram com ela. E quando terminou o culto, eu chamei ela. Falei: posso falar com você? Ela falou: claro. Por que você perguntou se você podia entrar na igreja para assistir o culto? Ah, pastor, porque eu já fui dessa igreja. Falei: foi mesmo? Foi. Eu aceitei a Cristo aqui nessa igreja. Mas assim que eu aceitei a Cristo, o pastor falou para mim assim: no próximo domingo você vem para a igreja, mas não venha mais com essa roupa. Porque essa roupa, ela não é de crente. Aquela menina nunca mais veio para a igreja. Porque ela era uma garota de programa na cidade. Quem é que pode mudar o guarda-roupa em uma semana? A lei muitas vezes nos impede de ver a ação de Deus na vida das pessoas.
os preceitos que nós pensamos, nós achamos, essa roupa, ou esse palavreado, ou essa maneira, então você tem que ser assim, nesse formato de crente. Deixa a pessoa entrar, deixa a pessoa se converter, e deixa que o Espírito Santo trabalhe na vida dela. Amém? Deixa que o Espírito Santo trabalhe na vida dela. Em último lugar, irmãos, a incredulidade. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Como é que está a sua fé em Jesus Cristo? Como é que está a sua fé em Deus? Abra o seu coração. Diga, Senhor, olha, se a sua fé estiver, não tem como você agir para levar o Evangelho. Faça como Pedro. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E nós veremos, irmãos, coisas grandiosas acontecerem dentro das nossas igrejas. Amém? Nós vamos ver. E nós vamos falar como aquelas pessoas. Nós nunca vimos tal coisa acontecer dentro da PIB. Isso nunca aconteceu. Mas aconteceu porque unidos, determinados, com fé e um amor com que Jesus Cristo nos amou, é que nós temos alcançado as pessoas para Cristo. Amém? E coisas grandiosas acontecerá dentro da nossa igreja. Glória a Deus. Curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por este exemplo que o Senhor nos deixou. O Senhor, o Messias, o enviado de Deus, e coisas grandiosas aconteceram no passado e vão continuar acontecendo porque Tu és o Deus de ontem, de hoje, e é o Deus eterno. Pai, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé no Senhor, para que paralíticos, ó Deus, em nossa sociedade, venham a ser curados para a Tua honra e para a Tua glória. Que haja unidade na vida da Tua igreja, da qual nossa missão é levar o Teu Evangelho àquelas pessoas que não Te conhecem. Pai, que haja determinação de levar aquela pessoa a Jesus Cristo. Não importa o tempo que já passou, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não importa o pecado que aquela pessoa cometeu. Não importa o quão pecador aquela pessoa seja. Mas que nós nos determinemos, ó Deus, a levá-lo até a Tua presença. Porque Tu és o Deus que age na vida das pessoas. Que transforma, que liberta. Pai, aumenta a nossa fé no Senhor. Aumenta a nossa fé de tal maneira que nós vençamos os obstáculos. Que nada, Senhor, nada nos impede de levar pessoas até a Tua presença. Aumenta a nossa fé e coisas grandiosas hão de acontecer na vida da Tua igreja. E Pai, que o Teu amor, que o amor com que o Senhor nos amou, possa fluir em nossos corações de tal maneira que nós não façamos acepção de pessoas, mas que o Teu Evangelho seja anunciado ao rico, ao pobre, ao negro, ao branco, aquele que tem casa, aquele que não tem casa, aos excluídos da sociedade. Pai, enche o nosso coração de amor e que a Tua palavra seja anunciada com ousadia e intrepidez, e nós vejamos, ó Pai, vidas como aquele homem paralítico andou, que nós possamos ver, ó Pai, pessoas libertas da escravidão, do pecado, servindo ao Senhor, cantando, exaltando e glorificando o Teu nome. Pai, que esta mensagem, que a Tua palavra possa dar frutos em nossas vidas e frutos dignos de arrependimento. É o que eu peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Glória a Deus. Amém. Que Deus possa nos abençoar.